Olá, bom dia. Bom dia. Vamos aguardar que as pessoas entrem aí, né? Estamos começando pontualmente. Já já a gente dá início. Só esperar um pouquinho a entrada das pessoas. Hoje vamos fazer aqui esta live, né? Tratando do registro de imóveis. Registro de imóveis que está vivendo aí momentos emocionantes, vamos dizer assim, né? Com a publicação de uma medida provisória entre o Natal e o Ano Novo. É curioso, né? Uma mudança, uma ocasião tão festiva, mas que nós estamos trabalhando para implantar e fazer as devidas adaptações, né? Medida provisória, nós sabemos, tem vigência imediata, mas não é, as coisas não são só assim, apertar um botão, né? São tantas as mudanças que a implementação de todas elas, ela acaba levando um pouco de tempo. Na verdade, essas mudanças ainda precisam ser melhor entendidas, interpretadas, e isso está sendo feito, né? Estamos estudando esse assunto, mas ele é muito recente. Há interpretações bastante divergentes ainda. Então, foi uma semana aí um pouco agitada. Eu também tive que preparar essas aulas. Estava com visita em casa. Então, a semana minha foi meio que mais curta, mas estamos aí. Vamos aos poucos fazendo aí as adaptações. Hoje nós vamos falar basicamente do texto atual, do atual que eu quero dizer, o texto até a data do Natal, né? Antes dessas mudanças da medida provisória. Alguma coisa a gente vai mencionar já dela, mas oportunamente eu espero fazer uma live especificamente sobre essas alterações da medida provisória, porque aí vai fazer mais sentido, tá bom? Mais uma vez, então, bom dia a vocês. E quero dizer, alguns me perguntam, a live vai ser gravada? Sim, ela vai ser gravada. Então, acho que ela vai ficar disponível para quem precisar assistir depois, né? E, enfim, quiser rever. E a propósito de rever, eu já quero dar uma dica, né? Estou aqui com o meu computador, né? Porque também tenho meu roteiro, a minha colinha aqui. E o computador, como é normal, o notebook, ele tem a saída para uma caixinha acústica, um fone de ouvido, né? Muito bem. E você tem o quê? Eu tenho aqui um gravadorzinho digital, que está desligado, eu não estou usando, né? Tá aqui. Mas eu já usei muito isso aqui. E você pode comprar um cabinho, um gravadorzinho desse, ó. Esse cabinho, ele tem as duas pontas iguais, aqui. Então eu ligo aqui no computador, aqui eu ligo na entrada do fone, né, do microfone, e o que acontece? Ele grava diretamente o som do computador nele, sem inclusive os ruídos externos. Então vai o som puro. Aí você pode ter o quê? Isso vale para esta aula de hoje, esta live, né? E qualquer outra aula. Você pode ter o som de uma aula. E aí, dessa maneira, você faz o quê? Você pode ouvir a aula quando você não pode assistir a aula. Numa caminhada, numa corrida, num ônibus, dirigindo o carro, enfim, andando de bicicleta. Então essa é uma das técnicas uma coisa muito simples que eu sugiro e que eu fiz uso. Também nós gravamos aí as normas, o áudio das normas de São Paulo, todas elas. Foi trabalhoso, mas estão gravadas. Então,
quem tiver acesso a essas gravações e quem puder fazer estudos assim, às vezes você quer memorizar uma coisa, a repetição é um fator que ajuda, sem dúvida, na memorização, entendeu? Eu recomendo muito, então, a pessoa ouvir várias vezes. Algum critica assim, mas é decoreba, não sei o que, ela usa uma palavra pejorativa. Ora, simples assim, pega uma música, você memoriza mais a música ouvindo ela uma vez só, cantando junto, enfim, como seja, ou lendo a letra, ou fazendo isso 3, 4, 5 vezes. Não precisa nem dizer a resposta. Então, qualquer coisa, você confia mais fazer um bolo experimentando fazer uma vez, ou já tendo feito 2, 3 vezes. Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Mas vamos começar. Eu não sei bem essas coisas de rede social, sou meio novo, eu tenho um pessoal muito competente que me ajuda, mas pelo que eu sei, tem acho que uma limitação de tempo, né? Se a gente completar 1 hora e eu achar que, digamos assim, não fiz suficiente, a gente vai pegar e vai ficar gravado assim. A gente vai pegar e vai completar enfim, com outro vídeo. Eventualmente hoje, se for preciso, a gente continua num outro dia, mas a ideia é tentar concluir hoje, tá bom? Então vamos já propriamente dar início. Agradeço a presença de vocês, né? Depois vocês podem, não sei, repostar, compartilhar, não sei bem usar essas palavras adequadas aí das redes sociais, mas enfim, divulgar. Eu acho que tem amigos, colegas que estudam junto, eu acho isso uma boa coisa. Sozinho é muito complicado, então podem divulgar isso. Como eu já falei, tivemos recentemente a medida provisória, número 1085 de 2021, publicada entre o Natal e o Ano Novo, que trouxe várias alterações nos registros públicos, em particular no registro de imóveis. Essas alterações são numerosas, acarretaram várias mudanças que ainda estão sendo estudadas e sendo implementadas. Eu vou hoje procurar aqui falar da redação que havia até o dia do Natal, porque eu acho que a primeira coisa para a gente entender as mudanças é saber também como que era, né? E depois eu vou pontualmente falar, olha, isso aqui foi mudado, isso aqui foi alterado para chamar a atenção de vocês, não vou criar nenhuma armadilha, mas eu peço que aguardem oportunamente uma outra live em que a gente vai falar melhor dessas mudanças, porque isso ainda está em estudo. E cá para nós, a vigência é imediata, mas não é tão imediata. Amanhã vai ter prova em Santa Catarina. Eu duvido que essa MP vai ser pedida. Se eu estivesse fazendo prova lá amanhã, eu não iria estudar a MP, porque na minha opinião, nem tempo hábil, nem eles conseguiram ler para fazer uma pergunta, né? E também a compreensão dessa medida provisória ainda está se formando, há muitas controvérsias, muitas interpretações diferentes. Eu acho até que na prova de São Paulo pode ser que caia, mas se a coisa não tiver minimamente sedimentada até lá, eu acho que eles não vão querer fazer questões polêmicas sobre essa medida provisória, que ainda vai ser votada, pode ser alterada, poderá nem ser aprovada, ainda tem um pouco de chão pela frente. Mas algumas mudanças a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, eu estou conversando com várias pessoas agora, muitas delas eu não conheço e a gente não sabe o nível de cada uma das pessoas, então você tem que fazer um certo nivelamento que vai ficar às vezes mais alto para nem tanto para os outros, mas eu vou preferir fazer uma aula inicialmente mais simples, mais básica, e a gente precisa tratar dos princípios, porque é importante tê-los em mente, memorizar, entendê-los, porque são com eles que a gente vai encontrar soluções e até compreender melhor regras. Você vai ver um mesmo princípio repetido em várias regras, e conhecendo aquele princípio, a compreensão da regra vai ser mais intuitiva, vai ser mais natural, ok? Então vamos falar um pouquinho dos princípios de registro do direito imobiliário. Um deles, aliás, há controvérsia, né? Você pega a lista de princípios, alguns colocam meia dúzia, outros colocam 8, mas enfim, existe um certo consenso de alguns.
E um princípio que temos é o da fé pública. A fé pública, ela gera uma presunção de legitimidade, né? De validade, de eficácia dos atos jurídicos que estão inscritos no registro de imóveis. Aliás, o próprio serviço notarial e registral, ele já serve exatamente isso, para dar validade, eficácia, segurança jurídica, publicidade. Então, a fé pública, que é inerente à atividade de notas e de registro, ela faz com que haja uma presunção de legalidade, de legitimidade daquilo. É verdade que é uma presunção juris tantum, você pode demonstrar que um registro está errado, você pode demonstrar que um registro foi falsificado, foi alterado, alguma coisa assim, mas até prova em contrário, isso está na Lei de Registros Públicos, né, 252, e também no próprio Código Civil 1245, você tem sim a presunção de que aquilo é verdadeiro. Então poderá ser derrubado, mas existe essa presunção. A presunção disse é relativa, né, tem que ser desfeita. E tem um caso só em que se diz que essa presunção é absoluta, mas é um caso de raríssima incidência entre nós, que é a questão do registro torrens. O registro torrens, ele acarreta sim uma presunção absoluta, ou jure et jure, de legalidade, de legitimidade, impedindo então ser atacado. É algo que eu nunca vi cair em prova nenhuma, mas tenho que mencionar para vocês, e está lá a partir do artigo 277 da Lei dos Registros Públicos, não é um sistema que atualmente utilizamos, ok? Bom, além da fé pública, nós temos a legalidade, né? A legalidade, ela, digamos assim, serve como um filtro para a qualificação dos títulos. Só os títulos conformes com a lei é que são acessados nos registros públicos. Então, quando entra um documento no cartório de imóveis, é preciso que o oficial e as pessoas que ali trabalham façam uma análise, uma verificação para ver o quê? Se aquele título está conforme o direito. Então, se é um instrumento particular que precisa, por exemplo, de firmas reconhecidas, tem que verificar se essa formalidade foi feita. Se tem uma incidência tributária, tem que olhar se o tributo foi recolhido. Enfim, esse filtro é uma qualificação feita pelo oficial, é o trabalho jurídico dele, que ele exerce com independência, isso é importante, ele que vai interpretar e vai dizer o que é necessário. Se o título estiver conforme, ele já vai ser na sequência registrado, e se tiver faltando alguma coisa que seja possível de ser sanada, complementada, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma nota de diligência ou nota de exigência, enfim, um texto fundamentado onde o registrador vai dizer o que está faltando para que seja feito aquele registro, e a pessoa providenciando o que falta terá o registro normalmente feito, que é o que ela quer. Mas pode ser que seja um obstáculo meio que intransponível, e aí simplesmente ele vai falar, olha, não tem como registrar, e aí fica um não. É evidentemente que esse não poderá ser atacado, né, levado para um segundo grau, digamos assim, de apreciação através do procedimento de dúvida, mas até que seja essa dúvida feita, julgada e acolhida, simplesmente o registro não vai ser feito, ok? Então, legalidade, filtro, que isso é feito através da qualificação de todos os títulos, é bom lembrar, tanto os particulares, quanto os públicos, quanto mesmo os títulos judiciais. Nossa, mas o oficial vai dizer que o que o fórum mandou não está correto? Não, ele não vai entrar no mérito do julgamento, mas da formalização, sim. Se aquele título, apesar da origem judicial, tiver faltando elementos necessários para o seu registro, ele vai solicitar que o que está faltando seja complementado, né? Sem nenhum problema. Não se trata de que um é superior a outro, o outro superior a um, mas sim buscar exatamente a legalidade que, no fundo, afeta a todos, né? Outro princípio importante também é o princípio da publicidade, né? A publicidade dá conhecimento, dá cientificação. Ela permite que as pessoas conheçam aquilo que está nos registros, né? E vejam, uma das características dos direitos reais é a possibilidade da sua eficácia erga omnes,
ou seja, todos estão sujeitos ou obrigados a respeitar os direitos reais, porque vinculam não apenas as pessoas contratantes de uma obrigação, mas todas as pessoas que tiverem diante de um direito dessa natureza. Então a propriedade de alguém tem que ser respeitada, não só fisicamente, mas também em termos jurídicos, conforme ela está registrada. Uma hipoteca, ela vai ser eficaz em relação a todos e vai assegurar uma preferência para o credor com essa garantia, e assim em outras tantas situações. Quem compra um imóvel que está gravado com uma servidão não pode dizer, não, essa servidão não é do meu tempo, não, a servidão vai junto do imóvel. Enfim, essa eficácia erga omnes está muito ligada à ideia da publicidade. Por isso que para adquirir um imóvel normalmente são levantadas o quê? Certidões, né? E aí já até falo que uma das controvérsias que tem é se agora temos só um tipo de certidão, a certidão de inteiro teor, ou se persiste a certidão de ônus. Agora também tem uma certidão lá, salvo engano, chama de situação jurídica. Enfim, existem várias coisas também aí sendo alteradas pela medida provisória 1085 no que diz respeito às certidões. Isso tudo a gente vai ver numa outra ocasião. Mas a publicidade tem tudo a ver com essa eficácia erga omnes. Essa publicidade, é bom lembrar, às vezes ela pode ser passiva, né, obtida apenas através de certidões. Então você vai atrás dessa publicidade, ela está lá no cartório, e por certidões você extrai e obtém essas informações. Mas também essa publicidade pode ser ativa, ela vai até você. Isso acontece, por exemplo, vamos falar no loteamento, onde são publicados editais que dão publicidade, dão conhecimento de que aquele loteamento está tramitando, de que aquele registro vai ser feito, dá até uma oportunidade para que as pessoas eventualmente apresentem alguma impugnação. Isso também ocorre no casamento, né, com a publicação de proclamas, né? Sabemos que o casamento tem essa divulgação também, e se alguém tiver alguma objeção àquilo, poderá apresentar essa objeção. Também no procedimento de instituição do bem de família existe a publicação de editais. Enfim, essa é a chamada publicidade ativa, mas normalmente ela é uma publicidade passiva. Então, publicidade meio que todo mundo conhece, mas já é um pouco mais sofisticado, sei lá, numa prova oral, doutor, só pode distinguir publicidade ativa de publicidade passiva? Aí já é uma coisa um pouquinho mais sofisticada e é bom que vocês conheçam. Lembro também que a publicidade tem sido assim ampliada, né? O princípio da concentração da matrícula, ele é relativamente recente, e também foi reforçado agora pela medida provisória. Ele, digamos assim, concentra e coloca na matrícula a divulgação de vários fatos relevantes. Por exemplo, São Paulo foi meio pioneiro na criação da possibilidade de averbação de áreas contaminadas. É um alerta para as pessoas: olha, esse terreno aqui tem lixo tóxico, tem isso, tem aquilo, ou está em tratamento, ou já foi recuperado. Então essas várias publicidades, ou essas várias averbações de natureza ambiental, elas ajudam a dar conhecimento e a evitar que as pessoas eventualmente façam alguns negócios desconhecendo certas características importantes daquele imóvel. O princípio da concentração que eu mencionei, ele leva a informação para a matrícula, né? Ele foi meio que instituído pela Lei 13.097 de 2015, e essa lei diz basicamente que só podem ser opostos, né, ao adquirente de boa-fé, enfim, os atos jurídicos que tiverem averbação ou registro precedentes na matrícula. Então, se a pessoa tem uma situação jurídica constando na matrícula, não se pode, contra aquele fato ali inscrito, contra aquele fato ali publicado, alegar que a pessoa desconhecia ou que a pessoa estava de boa fé. Não. Ela deve buscar prioritariamente a informação na matrícula, e se a informação está lá, não dá para alegar ignorância, não dá para alegar que estava de boa fé. Pode até ser que num determinado caso concreto ela tenha
interpretado mal, não entendido, feito confusão e até efetivamente estivesse de boa fé. Mas não, estando lá publicado, não dá para negar, não dá para ignorar, não dá para ir contra aquilo. Então, se a pessoa sabe que tinha lá uma determinada ação em tramitação, como é que ele vai poder dizer, mas eu não fui tirar essa certidão lá na Justiça do Amazonas, do Rio Grande do Sul, o imóvel é daqui, como é que ia exigir de mim? Mas peraí, não se trata de tirar a certidão do distribuidor do Brasil inteiro. Estava averbado na matrícula que esse processo existia. Então não tem como a pessoa alegar ignorância. Então a concentração é um princípio importante. Outro princípio importante é o princípio da especialidade, que também sofreu alguns impactos, uma certa mitigação pela medida provisória 1085. Especialidade, que vocês sabem, se divide em objetiva e subjetiva, para que, digamos assim, um imóvel seja registrado, enfim, você vai ter nesse registro a descrição dele, quais são as suas características, as suas medidas, as suas confrontações, não é? Isso é o que a gente chama de especialidade objetiva, mas também tem uma especialidade referente às pessoas, que é chamada de subjetiva. Todas as alterações físicas de um imóvel vão passar pela matrícula. Se ele foi, digamos, desdobrado, se houve uma retificação das suas medidas, das suas áreas, dos seus confrontantes, etc. E as pessoas também envolvidas, ligadas a esse imóvel, também vão ter as alterações. Se a pessoa compra solteira e depois casa, não é uma formalidade inútil, mas tem que se averbar o casamento. Quem é essa pessoa com quem o dono se casou? Qual o regime de bens? Tem pacto? Não tem pacto? A pessoa casou, tinha um imóvel solteira, quando casou mudou o nome, e aí como é que fica? Vamos colocar esse nome novo, vai ter que ser alterado. E aí elimina a ficha do nome antigo? Não, vai continuar no cadastro do indicador pessoal do cartório de imóveis, o nome de solteiro e o nome de casado, para que seja mais fácil e mais inequívoca uma busca procurada por um ou por outro nome para localizar aquele imóvel, para localizar os direitos daquela pessoa. Então vejam que são princípios importantes: especialidade objetiva e especialidade subjetiva. E é evidente que, digamos assim, a combinação de todos esses princípios é que vai aumentar a segurança jurídica que, digamos assim, se exige e se espera dos registros públicos. Então, se alguém apresenta uma matrícula descrevendo uma escritura descrevendo um imóvel, particularmente um imóvel rural e mais ainda um imóvel rural ainda não georreferenciado, ele tem que ser descrito em todos os seus detalhes. E a gente lê a descrição ponto por ponto do que está na escritura, confronta do que está na matrícula, batendo tudo certinho, vai adiante. Então tem que ter uma correlação, digamos assim, entre o imóvel no título e também na matrícula. Outra coisa que é preciso dizer, estou falando rápido porque senão a gente não consegue falar nada, é o princípio da obrigatoriedade da inscrição dos registros. Os atos previstos no artigo 167, e já aproveito para dizer que a medida provisória alterou um pouquinho a lista desses atos, fez a incorporação de alguns que estavam fora dela. A lista dos atos praticados no cartório de imóveis, de registro de averbação, do 167, ela não é uma lista que apenas aconselha, é uma lista obrigatória. Todos os atos que estão ali devem ser praticados, e isso estipula hoje o artigo 169 da Lei dos Registros Públicos. Sem o registro não há produção de efeitos, particularmente em relação a terceiros. Quem tem um título, que é um contrato que enfim, foi celebrado apenas entre as partes e que não foi levado ao registro, ele tem validade, sim, ele produz efeitos entre as partes, mas não pode ser que ele não produza os efeitos efetivamente almejados em termos de registros públicos e em relação a terceiros. Por isso que se tem aquele ditado lá, quem não registra não é dono. A gente sabe que o registro, em se tratando de bens imóveis, ele é fundamental. Você precisa ter o título, mas esse título precisa ser registrado. Outro princípio, rapidamente, que vamos falar é o da rogação ou da instância.
pelo qual, em regra, não são praticados atos de ofício no registro de imóveis. É preciso sempre o quê? Requerimento dos interessados, ou requerimento do Ministério Público, ou uma ordem judicial, né? Uma exceção aí que permite fazer de ofício, as retificações mais simples e também a questão da mudança de logradouro. Essa é uma situação que pode ser feita de ofício e sem custos pelo oficial, mas como regra é vedado ao oficial atuar de ofício, salvo nas exceções legalmente previstas, né? 1672, artigo 13 e também 213.1 da Lei de Registros Públicos. Outro princípio, bom dia, está entrando mais gente, a todos vocês aí, muito obrigado por estarem conosco. Mas vamos lá, vamos falar o princípio da prioridade ou da anterioridade. Ele é muito importante, por quê? O título, quando entra no cartório, ele precisa ser protocolado, ou seja, oficialmente ingressar lá. A partir do momento que ele ingressa, através do protocolo ou prenotação, vai existir um período de tempo para que seja feito o procedimento do registro. Esse período de tempo vai assegurar a esse título, em relação àqueles que entrarem depois e forem contraditórios a ele, uma prioridade, uma preferência. Então, se eu entro com uma escritura na segunda-feira e alguém entra com outra escritura sobre o mesmo imóvel na quinta-feira, quem entrou na segunda, ainda que não tenha esse título registrado, tem preferência na realização desse registro. E, eventualmente, sendo feito esse registro antes, o que temos, talvez não seja feito o registro do outro. Então é um princípio da maior importância. Daí também a seriedade com que tem que ser tratado e tem que ser lidado o livro de protocolo, porque a entrada no protocolo é que vai assegurar essa preferência. E esse princípio ajuda a decidir exatamente o que? A contradição de títulos. Porque se entra um título e durante toda a sua tramitação não tem nenhum outro tratando do mesmo imóvel, está tranquilo, não tem problema, ele não tem com quem brigar, digamos assim, é ele e só ele. Se tiver certo, ele vai ser registrado normalmente e não teve, digamos assim, disputa com nada. Mas se existir um outro título e esse título brigar com esse, brigar quero dizer ter direitos contraditórios, direitos que eventualmente podem se excluir ou estabelecer alguma, se não excluir totalmente, estabelecer alguma hierarquia entre eles, fazer com que um seja mais forte, outro seja mais fraco. Bom, se existir isso, como é que você desempata, digamos assim, como é que se resolve? Pela anterioridade, pela prioridade. Aquele que entrou primeiro vai gozar de preferência. Por isso que não é adequado que você pegue uma escritura ou qualquer outro título e coloque na gaveta. Você deve levar para registro, por quê? Porque outra pessoa pode ter um título contraditório e pior, contraditório e excludente a ele, e não conseguir, e essa pessoa leva para registrar, e quando você chegar com o seu título lá, simplesmente ele não vai ter ingresso e você vai ficar na mão com aquilo. Numa linguagem bem simplificada, uma conta tem 10 mil reais, a pessoa deu 2 cheques de 10 mil, quem vai receber? Quem apresentar o cheque primeiro. Quem chegar lá depois, o cheque vai ser sem fundo, né? Só para facilitar o entendimento. E eu queria lembrar vocês, eu falei aqui rapidamente, mas eu tenho que falar um pouco mais. Até eu demorei um pouquinho para aprender isso quando eu estudei. Títulos contraditórios podem ser excludentes ou não excludentes. Vamos dar um exemplo. Se você, por exemplo, penhora, quanto antes você fazer uma penhora, ou melhor até que a penhora, uma hipoteca. Se a hipoteca é registrada com prioridade, isso vai estabelecer um grau entre ela. Em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. A que entrar primeiro, a que tiver um grau menor, né, a mais antiga, ela vai ter mais chance de ter o crédito recebido. Porque aquele credor vai ser integralmente satisfeito para depois, se sobrar, o seguinte, então, também receber. Então é claro que é importante você ter prioridade nisso. Mas você pode ter várias hipotecas, então entra uma, entra outra, pode ser que na prática as mais recentes não consigam receber, mas elas estão lá registradas. Ninguém impediu o seu registro. Esses são os títulos meramente contraditórios, ok? Agora, existem os contraditórios excludentes. Se entrar um, não entra o outro.
A entrada de uma hipoteca em primeiro grau não impede que entre uma em segundo, que entre outra em terceiro, que entre outra em quarto. Mas, porque esses títulos são contraditórios, mas não excludentes. Quando os títulos são contraditórios e excludentes, vamos dizer assim, aí o bicho pega, como se fala popularmente. Porque se o proprietário é A e ele vendeu para B e vendeu para C, dois negócios diferentes, duas escrituras, etc. e tal, se o comprador C, que pode até ter comprado um pouco depois, por acaso, não precisa ser no mesmo dia, não. Comprou um pouco depois, um comprou no dia 10, outro comprou no dia 20. O do dia 20 vai lá e leva para registrar primeiro. Quando o outro depois vai lá, o comprador B, levar a escritura dele, o que vai acontecer? O dono do imóvel na matrícula vai ser C. E se o imóvel é de C, como, mesmo que eu olhe até que aquela escritura é mais antiga, como que o registrador vai poder tirar de C e passar para o B? Não tem como. O título que está sendo apresentado por B é um título para fazer com que saia do A e vá para o B. Como se vai sair do A se do A não é mais, agora é do C? Então, esse é um título contraditório excludente. É a pior coisa que tem. Então, você tem que ficar atento e tem que fazer essa distinção. Então, provinha de exame oral, doutor, o senhor sabe o que são títulos contraditórios? Ah, sim, doutor, são os títulos que brigam entre si, né? Você vai lá e faz o mesmo gestinho da aula de hoje. Estamos brincando, né? Aí, e contraditório excludente e não excludente? Ih, agora o senhor me apertou, hein? Pode dar uma dica? Não, né? Você tem que chegar lá e dar o recado. Agora você já sabe. Se não sabe, se aprofunda, dá um Google, vai pesquisar, vamos dar, entendeu? Eu confesso para você, eu demorei um pouquinho para fazer essa distinção, mas aí depois a gente aprende. Então vamos lá, só para concluir a questão da prioridade, já explicamos isso. Ela acaba abrigando um princípio bonito, né, em latim. Quem puder caprichar isso numa prova oral, né, sempre impressiona. Olha, prior in tempore, potior in iure, ou seja, quem tem mais antiguidade no tempo, quem primeiro chegou no tempo, acaba ficando mais forte no direito. Então, quanto mais, digamos assim, mais antigo no tempo, mais primeiro no tempo, né? Quem é aquele prévio, por isso prior in tempore, primeiro no tempo, mais forte no direito. Eu lembro das minhas aulas com o professor Marcato e ele falava exatamente essa expressão. É um mestre muito querido, que tive aulas presenciais com ele, até porque no meu tempo era só presencial mesmo. E esse princípio da prioridade está estampado em vários artigos. 182, 186, 189, 190, 191, 205. Depois você dá uma olhadinha na Lei de Registros Públicos, mas vocês vão ver lá que os títulos tomam no protocolo uma sequência numérica infinita e a prioridade dessa sequência é que vai assegurar a força do direito, né? O número dessa ordem determinará a prioridade do título e esta a preferência dos direitos reais. Tem exceções, né? O pessoal adora perguntar exceções. Tem exceção, justamente na história da hipoteca, quando tem uma primeira que ainda não foi registrada, a segunda faça remissão à primeira, entrou a segunda, espera 30 dias, não apareceu a primeira, aí a segunda vai ser registrada como se primeira fosse. Isso está no artigo 189, falei rapidamente, alguns conhecem, mas dá uma olhadinha, tem exceção, 189. E outra exceção também, que eu nunca vi acontecer, é coisa que só na teoria, é do artigo 191. Imagine que duas escrituras são feitas no mesmo dia, nos tabelionatos. E elas entram no RI no mesmo dia. Muito bem. Só que uma entra de manhã e outra entra de tarde. Opa, aplicando secamente o princípio da prioridade, vai ser registrada a que entrou de manhã. Pode ser que não, se olhando nas escrituras, se veja que elas foram feitas no mesmo dia. Mas foi feita no mesmo dia, entrou mais tarde no protocolo, a que entrou de manhã vai ser registrada. Não, se as duas tiverem feito menção ao horário que foram feitas. Olha só. E o horário da que entrou à tarde tenha sido feito antes da que entrou de manhã. Então a que entrou de manhã foi feita pelo tabelião às 15 horas, vamos dizer assim. E a que entrou à tarde
foi feito, por exemplo, às 11 horas, ou meio-dia, e está marcado o horário nas duas. Então, foi vendido primeiro para aquela lá. Nunca vi que eu me lembre horário em escritura. Então, é um exemplo só para fazer prova mesmo, para a vida real. Eu diria que é algo inútil. Nunca vi isso acontecer. 191. Mas está aí, vamos lá colocar. Há um outro exemplo que não é mencionado agora, acho que a dica pode ilustrar bem uma resposta. É a questão da indisponibilidade. Quando a ordem de indisponibilidade ela é chamada, o que a gente chama de uma ordem específica, né, a um determinado protocolo, você tem sim a possibilidade de, mesmo o protocolo já estando em tramitação, sei lá, começou a andar no dia 3, aí vem a ordem de disponibilidade no dia 7. Se ela se refere a um protocolo específico, ela não vai ficar para trás, ela vai para cima daquele protocolo e vai sustá-lo, vai impedir a tramitação daquele protocolo, né? E vai ter que se aguardar o desfecho dessa indisponibilidade. E eventualmente o desfecho pode ser o quê? Não vai ser registrado o título. Então, em condições normais, o que a gente chama de indisponibilidade genérica, ela não impede que um título que já entrou seja registrado. Como é que é, professor? Sim, você levou uma escritura sua para registrar no dia 3. Veio uma indisponibilidade no dia 8. Se é uma indisponibilidade dita genérica, que não está afetando especificamente aquele protocolo, se não foi dito que é aquele o imóvel que tem que ser, vinculado à satisfação daquele crédito, se o que se tem é uma ordem geral para procurar imóveis daquela pessoa, você vai registrar e o juiz vai ficar chupando o dedo, vamos dizer assim, só para uma forma de enfatizar que mesmo sendo um título privado seu, né, de interesse seu, de interesse particular, mesmo que uma escritura pública, você vai conseguir registrar o imóvel e a ordem não te alcança, você vai estar blindado. Mas se for uma ordem específica, aí é diferente. Então isso pode, às vezes, inverter um pouco o princípio da anterioridade. Não é um exemplo muito comum, porque a indisponibilidade, para começar, é uma coisa relativamente recente e nem sempre se atentam para a sutileza desse detalhe, que pode inclusive enriquecer uma resposta sua, ok? Então, a ordem específica, isso tem fundamento nas normas de São Paulo, tá? Dá uma olhada, 108.1, dá uma olhada lá. Quando se trata de ordem genérica, não suspende, e ordem específica, sim. 108.1 e tem outra também aqui, 108.3, ok? Claro que essa prioridade, vamos falar, né, gente? Ela vale durante o tempo de vigência da prenotação. Se você apresentou um título no mês de fevereiro, não cumpriu as exigências que estavam faltando, etc. Ou até não tinha exigência, mas sei lá, não depositou o dinheiro, alguma coisa assim. Alguma coisa que você tinha que fazer e não fez. Passado o tempo de vigência da prenotação, que em regra era de 30 dias até aqui, eu falo era, né, porque a medida provisória trouxe alterações nisso, fala-se agora em 20 dias e tem interpretações outras que até entendem que em certos casos é menor, é só de 10 dias, mas eu não vou hoje entrar na medida provisória, estou só tendo a honestidade de dizer que isso foi alterado. Mas vamos lá. Durante a vigência da prenotação, se a pessoa terminou a vigência do protocolo, que ela entrou em fevereiro, e alguém em abril apresentou outra escritura, outro título, me desculpe, não tem mais aquela preferência. Mas eu apresentei o meu fevereiro, registrou? Não. Então, vamos falar assim, é como se não existisse. Por isso que é importante que uma exigência que é feita em poucos dias, não usa o tempo todo do protocolo, aquela exigência seja atendida rapidamente, ou seja, ainda no tempo da vigência do protocolo. Porque vamos voltar no tempo antigo, de 30 dias. Você entra no dia 1º, metade desse tempo, até o dia 15, é para o cartório estudar, olha lá, e fazer nesse período de 15 dias o quê? A nota de diligência. Fez a nota de diligência? Nesses outros 15 dias, você tem que providenciar o que está faltando.
Se você providenciar aqui dentro desse prazo, juridicamente vai ser como se você tivesse trazido aquilo desde o começo, desde sempre. Por quê? Porque o registro feito dentro da vigência do prazo de protocolo retroage à data desse protocolo. Então você registra no dia 27, vamos dizer assim, mas é como se tivesse registrado no dia 1º, que foi quando você protocolou. Agora, se você perde e deixa cair a vigência desse protocolo, morre tudo. E aí um outro título que entra, começa, vamos falar do zero, seja seu, seja de outro, e vai começar do zero, enfim, sem nenhum tipo de impedimento. Isso tem várias aplicações. Normalmente quando vira o ano, e aconteceu isso recente, muda o preço dos emolumentos. Se você protocolou antes do aumento, vamos falar assim, em dezembro, o que acontece? Mesmo que registre agora, vai com o preço virado, né, aumentado, você vai ter o protocolo retroagindo. Até o valor que você paga é aquele primeiro. Mesmo que agora eu esteja registrando, sei lá, vamos supor, R$1.000 no registro era, agora custa R$2.000. Quem entra agora vai pagar 2.000. Ah, mas o meu entrou, ainda não foi registrado. Se entrou no tempo que era 1.000, vai pagar 1.000 e não 2.000. Beleza? Então, tem várias consequências, tem várias, digamos assim, vários efeitos decorrentes dessa anterioridade. E isso é muito importante. Outro princípio, e olha só, teve também alteração nisso, gente, territorialidade. Olha lá. Territorialidade é uma base, né? Digamos assim, onde o registrador imobiliário pode praticar os seus atos. Só um parênteses, gente, muitos entraram agora, agradeço pela audiência, só para dizer, para quem está preocupado se perdeu algum pedaço, que a live vai ficar gravada e vocês vão poder assistir depois, tá bom? Mas vamos lá. Existe uma base territorial, uma circunscrição onde o registrador atua. E como regra, você vai ter os registros feitos de todos os imóveis daquela região naquele determinado cartório. Né? Se diz que o cartório tem, vamos dizer assim, vai um monopólio, uma exclusividade do registro dos imóveis situados na sua área de circunscrição territorial. É lá que devem ser feitos os registros, e ele só pode registrar os dali, né? Ah, doutor Germano, gostei da sua explicação, vou levar minha escritura da cidade de Marília, de Araçatuba, não sei de onde, para ser registrada no seu cartório, vai ser muito bem registrada. Não dá, infelizmente, eu trabalho só numa determinada região territorial e não tem como ser isso feito, tem que ser registrado. Agora, existem assim exceções, né? Veja, ou havia pelo menos, quando vamos supor, uma cidade é mais antiga e lá tem o cartório de imóveis, mas um distrito vira município, se desenvolve ali meio perto e até vira comarca, né? Começa a ter um fórum e se separa, digamos assim, dessa comarca mãe, criando-se aqui na cidade nova, vamos dizer assim, um registro de imóveis. Os imóveis que estão registrados aqui e que pertençam à área daquele município, que antes era registrado pelo município mais velho, vão passar para cá. Agora, isso vale para os registros, né? Quando é feito um registro, tem que ir necessariamente para cá. Até aqui, quando se tratava de averbação, uma mera averbação na matrícula antiga, que ainda está no cartório antigo, mesmo sendo referente a um imóvel situado na área do cartório novo, podia, né, essa averbação ser feita ainda no antigo. Como é que é? Olha lá, havia um cartório só antigo, ele cuidava de vários municípios de várias cidades. Perfeito. Todo mundo só registrava lá, na cidade antiga, na cidade grande. Uma dessas cidades cresce, vira comarca e tem um cartório de imóveis e passa a registrar os imóveis daquela região. O que faz? Quando no dia que cria o cartório novo já sai um monte de documento do cartório antigo para o novo? Não. Eles vão migrando aos poucos, um a um, conforme são feitos nas matrículas desses imóveis da cidade nova, digamos assim, do cartório novo, atos de registro, porque tem atos que são só de averbação, vamos chamar assim, atos menores. Os atos de registro obrigam que
tire a matrícula de onde está e se abra uma matrícula nova no cartório novo. Mas os atos de mera averbação podem ser feitos no outro. Artigo 169 da Lei de Registros Públicos. Outra exceção é quando você tem um imóvel situado ali, limítrofe, em um pedaço na área de um cartório e um pedaço situado no outro, onde você pode ter aí a necessidade de fazer registros nos dois. Só que o que eu falei agora dessa história de, olha, quando é ato de registro, a escritura tem que sair de um e ir para o outro para abrir a matrícula, desculpa. A matrícula tem que sair de um para abrir uma nova matrícula lá. Isso mudou com a medida provisória. Agora, mesmo os atos de averbação têm que ser, digamos assim, feitos no cartório novo. Então, nós, digamos assim, tivemos a morte de um exemplo de exceção ao princípio da territorialidade. Então, por mais que não estejam exigindo, talvez aí, ainda a medida provisória numa prova, ainda é o tempo, se tivesse uma prova oral daqui uns dias, enfim, mesmo que não tivesse sido indagado, perguntado, na hora que alguém me perguntasse sobre o princípio da territorialidade e exceções a ele, eu falei, olha, essa exceção aqui não mais existe e foi alterada pela medida provisória. É uma demonstração de conhecimento. Vamos lá rapidamente? Vamos falar do princípio do trato sucessivo, ou da continuidade. Outro princípio muito importante que, sem mencioná-lo expressamente, eu já falei aqui mesmo nessa live, né? Aliás, eu quero agradecer pela audiência de vocês, em pleno sábado de manhã. Qual foi? Lembra quando eu falei que o imóvel era de A e ele fez duas escrituras, vendendo um imóvel para B e vendendo o mesmo imóvel para C? E dei o exemplo, falando do princípio da anterioridade, que o C registrou primeiro e quando chegou lá o B com a escritura dele, não tinha como registrar. Eu falei, como é que eu vou passar para o B se ele tem um título que diz que ele comprou passou do A para ele? E quem é o dono hoje do imóvel não é mais o A, é o C. Como é que eu vou usar um título que transfere de A para B para transferir de C para B? C não é A, né? Então, espero que estejam me ouvindo, né? Ninguém falou nada, esqueci de perguntar, tem até uns coraçõezinhos aqui, obrigado, então acho que estão ouvindo direitinho. Como é que vai ter como é que isso vai ser impossível? Vai ser, digamos, impossível pela anterioridade, sim, mas também e principalmente vai ser impossível pela não observância do princípio da continuidade. Como assim? Ora, tem que ter um encadeamento. Ninguém pode transferir um direito que não tem, não é isso? Se você não tem mais aquela propriedade porque ela foi transmitida do A para o C, né? Como é que ela vai ser transmitida de novo, se já foi exaurido esse direito, já é do C, do A para o B? Há uma completa impossibilidade. Isso às vezes acontece até quando a gente recebe lá, às vezes alguma ordem de indisponibilidade, ou alguma penhora, alguma coisa do tipo. O juiz fala lá, olha, o imóvel aí está, eu quero que seja feita a penhora do imóvel aí do fulano de tal, o imóvel tal. Aí você olha na execução, credor A, devedor B, perfeito. Aí você chega na matrícula, o devedor não é B, o proprietário é Y. Como é que fica? A gente normalmente costuma alertar o juiz, né, ou informar, né, alertar, parece que estou mandando ele acordar, não? Mas enfim, alertar o juiz para dizer o quê? Olha, excelência, solicitamos a confirmação ou a reiteração, uma ordem expressa de registro dessa penhora ou desse ato qualquer que o senhor está determinando, porque a gente verificou aqui o seguinte, o processo é contra X e aqui o dono é Y. Nós estamos só alertando porque de repente está atingindo indevidamente o patrimônio de uma pessoa e isso pode gerar mais conflito, como por exemplo a apresentação de embargos de terceiro, etc e tal, não sei o que lá.
Mas se o senhor falar que é isso mesmo, que o senhor está ciente, que houve aí uma desconsideração da pessoa jurídica, uma fraude, um isso e aquilo, estamos aqui, hein? É com a gente mesmo, é só confirmar que a gente aperta aqui o Enter. E algumas vezes pode ser que o juiz fale, não, então vamos procurar outro imóvel, etc e tal, foi um equívoco, não sei o quê. Ou então ele fala, não, pode penhorar mesmo porque esse fulano aí é um pilantra, ele vendeu para o outro em fraude, etc e tal, tem que se ferrar. Modo de dizer, né? Então, juridicamente, falando mais sério, podem existir sim razões jurídicas que façam com que não tenha que ser observado o princípio da continuidade. Então, mas a gente alerta o juiz para evitar esse problema. A lei dos registros públicos também fala, e isso é bom para quem tem tabelionato. Você vai ter, e vou falar isso na aula de amanhã inclusive, se você vai comprar uma escritura, vai comprar um imóvel, e na hora de fazer a escritura, você pega a matrícula, certidão da matrícula, você está comprando de Pedro, mas o imóvel está em nome de Paulo, opa, então não vou comprar. Mas aí o Pedro pode falar, sabe o que é? Eu estou vendendo porque eu estou duro, tão duro que eu não consegui nem registrar o imóvel no meu nome. Eu sou o Pedro, mas eu comprei do Paulo, só que eu não registrei. Por isso que está em nome do Paulo. Então ele vai comprar, já constando na matrícula, ciente de que existe um título anterior pendente de registro. E quem está comprando assume então o encargo de fazer o primeiro registro da que não foi registrada, e já existe há tempos, para depois fazer o registro daquela. Então tem que ter um encadeamento. Eu uso sempre a figura do vagão de trem. Pega um vagão de trem que tem aquela comunicação que você passa de um do outro. Como é que você vai passar do vagão número 3 para o vagão número 1 sem passar por dentro do vagão número 2? Não tem como. Só naqueles filmes de ação, né, que o cara passa por cima do vagão, mas esquece, o vagão aqui que nós estamos usando é só para dar um exemplo. Você precisa ir vagão por vagão para chegar no outro objetivo. Não pode, até vamos fazer uma comparação. Eu subi em cima do vagão para colocar, então isso mais ou menos é saltar. Exatamente. Quando você pula do vagão número 3 e cai para o vagão número 1, se diz que você teve aí um registro, de repente uma sucessão, sei lá o que, per saltum. Exatamente, passando por cima de uma determinada situação que tinha que ser observada. Então isso aqui doutor, o que é um registro per saltum? O que é uma sucessão per saltum? Se a história do vagão ajudou a você memorizar apenas pela ilustração, coloca aí um coraçãozinho para a gente ter ideia de que o exemplo foi útil, tá bom? Então eu já usei essa história do vagão para explicar isso para pessoas humildes, sabe, e respeitáveis. Eu lembro de uma senhora já algo idosa, não sei se ela era lavradora ou se ela era uma empregada doméstica, era uma pessoa assim bem simples, bem humilde, e eu até coloquei objetos em cima da mesa, peguei lá um grampeador, um papel, olha, eu tenho assim, são os vagões. Ela entendeu direitinho. Falei, só entendeu? Eu falei, entendi, doutor, não dá para fazer assim sem fazer assado. E graças a isso, para ela funcionou. Tá bom? Temos aí a Patrícia Presser, hein? Nossa professora de Direito aí do Rio Grande do Sul, né? Da advocacia extrajudicial, e a gente aqui, tanto fã da desjudicialização, né? Temos aí também a professora Marília, enfim, obrigado pela audiência, e lembrando que vai ficar gravada essa live. Mas vamos voltar aqui a questão do princípio da continuidade. Então, não pode ter o que a gente chama de uma sucessão per saltum. Se a pessoa morreu, morre uma pessoa no ano 2000, e a outra morre no 2010, a outra morre no 2020, não dá para chegar lá com uma escritura, um formal de partilha, e querendo que saia lá daquele que estava vivo no ano 2000 e caia no colo a propriedade de quem está vivo agora. Se não fosse assim, se isso fosse possível, e dá para ver que, veja, cada sucessão é tributada, então são atos diferentes, se isso fosse possível, estaria sendo premiado quem age com desídia. Ou seja, para que eu vou levar o registro a cada sucessão para registrar a partilha? Se eu ficar quietinho, dormindo, parado, eu chego lá depois e registro de uma vez só, passando para o último. E o outro vizinho que estava na mesma situação, que a cada morte ia lá, fazia o registro, pagava não sei o que lá, ele é um bobo. Então,
Gastou dinheiro à toa? Não, senhor. Tem que ser feito o registro certinho. E mesmo quando vem do fórum, por formal de partilha, onde às vezes isso é feito, eu faço o registro chegar até aquela última pessoa. Mas é feito com sucessivos registros para respeitar o princípio da continuidade ou do trato sucessivo, ok? Agora, tem situações que dispensam. Opa, doutor, tem exceção ao princípio do trato sucessivo ou da continuidade? Sim, tem. Eu não falei agora dessa questão aí da fraude, etc e tal. Pois, se nós estamos diante de um uso capião, o uso capião ele é do imóvel. Ele pode estar em nome de X e a ação ter sido movida, às vezes, contra Y. Chegou lá uma decisão do juiz falando que, enfim, aquele é o proprietário, que ele usucapiou pelo tempo, etc. e tal. E mesmo no usucapião extrajudicial, não é diferente, poderá sim. Claro que a gente até vai notificar o proprietário tabular, seja pessoalmente, seja por edital, não é que ele não vai ter consideração nenhuma, mas você vai ter sim, você pode ter um registro feito, sobretudo, claro, nos casos de usucapião judicial, desconsidere isso, né? Ou seja, esteja no nome de quem tiver, o registro vai entrar e vai ser adquirido aquele domínio. E também a desapropriação. A desapropriação, ela não exige a observância estrita do princípio da continuidade. Se vem uma sentença dizendo que aquilo foi desapropriado e agora é do município tal, mesmo que tenha sido processo contra X e na matrícula está Y, ela vai ser registrada, ok? E a lei fala o quê? Se não estiver o imóvel matriculado em nome do outorgante, primeiro o oficial vai exigir o quê? O prévio registro, né, do título anterior, para que chegue ao domínio do outorgante e assim o título outorgado por essa pessoa efetivamente possa ser registrado. Eu até tive uma experiência disso uma vez, onde eu fui comprar um imóvel que não estava em nome da pessoa e eu fiquei meio inseguro, eu ainda não estudava lá o direito notarial, etc. Falei, mas dá para fazer assim, não sei o que lá? Aí a escrevente falou, não, nós vamos fazer assim, assim, assim e dá para fazer. Aí eu comprei e deu tudo certo. Então vejam, é preciso sempre registrar o título anterior. Se está em outro cartório, tem que trazer para o cartório novo, para produzir os seus efeitos, enfim, tudo isso deve ser observado, né? Aliás, veja, a lei de registros públicos, como o nome já sugere, ela é feita para os registros, ou seja, para os registradores, mas, por óbvio, que ela também tem que ser minimamente, para não dizer grandemente, conhecida pelos tabeliães, pelas pessoas dos cartórios de notas, pelos advogados. Por quê? Porque várias das escrituras e vários dos negócios que vão ser feitos passam por uma análise da matrícula, uma análise dos direitos imobiliários, e esses direitos vão ser tratados no registro, seguindo as regras de registro. Então, não é que a lei de registros públicos não deva ser conhecida por várias pessoas. É importante sim que o tabelião a conheça, é importante que o advogado a conheça, eu diria até que um corretor de imóveis, ainda que não seja um profissional da área jurídica, também tem que, o básico, conhecer. E os princípios que nós estamos tratando hoje, eu tinha muita mais matéria, eu acho que nós vamos ter que alongar essa live, eu não sei. Mas enfim, esses princípios, eles são muito importantes e eles resolvem várias situações. Às vezes você está numa situação que simplesmente não tem uma regra específica. Poxa, mas então como é que eu resolvo isso se não tem uma regra específica? Através dos princípios. Aquilo que a gente chama assim, bem do bom senso, não é? Como é que você tem, olha, Breno Dores, muito bem, obrigado pela audiência. Como é que você vai resolver a situação? Aplicando um princípio, porque o princípio é um pilar e as regras são, digamos assim, coluninhas menores, são pedaços menores, são tijolinhos que fazem parte de uma construção. Tirar um tijolo não derruba a casa, mas tirar uma coluna é importante. Então, muitas vezes, é através dos princípios que você vai encontrar a solução. Em casos raríssimos, muito raros, você vai desrespeitar um princípio. Mas para fazer isso, você tem que fazer uma baita ponderação com outro princípio. Aliás, eu quero até aproveitar nesse ponto para dizer isso. Você vai falar assim, o cara está dando aula de princípio, puxa vida, princípio, eu não aguento mais. Então talvez eu vou te dizer uma coisa de princípios
que eu próprio custei um pouquinho a aprender. Qual o princípio que é mais importante? Vai encontrar autores dizendo que é este, outros autores dizendo que é aquele. Já vi gente falando da prioridade, por exemplo. Porque a prioridade, se não registra, não sei o que lá, o outro nem registra. Num caso concreto, você pode ter sim este princípio sendo primordial, num outro caso concreto, o outro sendo tão primordial, mas na verdade, os princípios se interagem. Olha esta mão, 10 dedos, 10 princípios. Para uma determinada ação, eu posso ter 2 princípios sendo fortemente aplicados. Olha lá, o princípio do polegar e o princípio do indicador. É o efeito pinça. E eu resolvi essa situação. Mas em outras situações, olha só, eu posso ter aplicação de vários princípios. E se a garrafa está muito pesada, outros princípios vão ser utilizados. Não há uma hierarquia absoluta, estava escapando aqui. Não há uma hierarquia absoluta e uma primazia entre os princípios. Eles vão interagir. É a força, é a união, é o entrelaçamento desses princípios. Olha, estou fazendo força aqui, ó. Tá vendo? Estou vermelho. Isso é que vai dar segurança jurídica. Os princípios concatenados. Então eu posso desrespeitar um princípio? Ó, tirei esse aqui. Continuo fazendo força. Está mais difícil de segurar a mão, só porque eu tirei um princípio. Mas num caso concreto, eu posso eventualmente relevar aquele princípio, desde que eu ainda consiga, tá difícil, me apoiar nestes demais. Lembra dessa história das mãos, dos dedos e dos princípios e das forças que eles fazem? Você vai ter uma maior segurança quanto mais princípios ao mesmo tempo estejam sendo respeitados. Por isso que quando é feita uma qualificação pelo registrador, por isso, então, se você gostou dessa história das mãos, dessa metáfora, manda um coraçãozinho só para eu ter certeza de que a minha palhaçada está valendo. Palhaçada é assim, esse jeito físico de mostrar, está valendo um aprendizado. Porque veja só, quando você faz a qualificação, você vai ver o que? Se todos os princípios forem observados. Porque se todos foram observados, você suspira, você solta o ar e fala: esse registro é bom, está bem feito, vai ser forte e ninguém tasca nele. Quando você faz a escritura e fica com aquele medo, esse oficial, ele é meio chato, ele vai pegar nisso, pegar naquilo, então você faz um checklist imenso do que tem que não pode esquecer, do que tem que fazer, não confia, ainda passa o checklist que é a escritura para outro escrevente, né, Patrícia? E ele vai pegar e olha você se eu não esqueci nada, e ele vai pegar, olhar, olha, tá tudo aqui. Aí você fala, ufa, graças a Deus. Esse vai dar registro, quer dizer, tomara que vai dar registro. Chega lá, ainda alguém encontra um pelo em ovo e te faz uma nota de diligência que você quer morrer. Mas enfim, é isso, a concatenação de todos esses princípios. Eu levei um tempo, eu estudava um outro, estudava outro, mas levou um tempo para eu entender. A força dos princípios vem da soma e do entrelaçamento deles. E assim como no direito constitucional você tem as ponderações dos vários direitos constitucionais, você também tem que ponderar em certas situações a aplicação dos princípios. Talvez essa história da ponderação e essa história do teatrinho das mãos seja uma novidade nessa tua aula de princípios e espero que isso possa te ajudar a gravar um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos avançando. Acho que eu queria estar fazendo mais rápido, mas eu não vou fazer pior para fazer mais rápido, paciência. Bom, então, deixa eu só ver onde eu parei aqui, na minha colinha, acho que eu me empolguei com esse teatrinho das mãos, né? Bom, princípio da disponibilidade, eu estava esquecendo isso. Eu já mencionei aqui numa passagem, vamos acelerar, que ninguém pode transmitir mais direitos do que tem. Isso é um princípio jurídico que a gente aprende quando estuda o direito civil, não é? E essa disponibilidade também se exige no cartório de imóveis por parte dos proprietários. Veja lá depois o artigo 172. Lembrando que essa disponibilidade tanto pode ser quantitativa quanto qualitativa.
Pode ser quantitativa e pode ser qualitativa. Então você tem que ter uma quantidade de direitos, vamos dizer assim, e uma qualidade de direitos tal que permita você fazer, por exemplo, aquela oneração, aquela transmissão. Então, como é que você vai vender, digamos, 10 hectares, se escritos no título? Ó, José Eduardo Rizzi, meu colega de estudos, né, meu amigo, está aqui me dando a honra da audiência. Obrigado, hein, Eduardo. Eduardo é um amigo querido, uma hora eu vou falar, mas eu e ele e outros estudávamos tarde da noite através do Skype, cada um num lugar do Brasil. Era uma equipe de 8, 10 pessoas mais ou menos, acho que uns 8. E pelo que eu saiba, não tem ninguém hoje que não seja titular de cartório. Então, ó, o esforço compensou. Cada um pegou a sua serventia, uma maior, outra menor, outra não sei o que lá, onde, uma num estado, outra no outro, uma numa especialidade, outra, não interessa. Está todo mundo com o sonho realizado. É isso aí, Eduardo. Mas vamos lá, prosseguindo. Se você vende 10 hectares e você chega na matrícula e tem lá só 7, como é que eu vou poder registrar a venda de 10 se o imóvel tem 7? Esse é um exemplo de falta de disponibilidade, vamos dizer assim, quantitativa. Ok. Agora vamos para falar de uma qualitativa. Temos lá uma matrícula que tem um usufruto. Então, uma pessoa titulariza os direitos. Olha, Mariana Belo, essa é um amor de pessoa, é mais que uma colega, uma amiga que está aqui também. Obrigado, Mariana, a rainha aí de Campo Mourão. Mas vamos lá. Voltando, uma pessoa tem a nua propriedade, a outra pessoa tem o usufruto. São direitos que se harmonizam, né? Não há contradição, pode existir um e ao mesmo tempo o outro. Só que o que tem um direito, não, a nua propriedade, ele faz lá uma escritura vendendo a propriedade plena para não sei quem. Opa, 1.000 metros quadrados, você olha na matrícula, tem 1.000 metros quadrados, mas só uma coisa, essa pessoa não tem a propriedade plena, ela tem a nua propriedade. Vai ter a propriedade plena quando for extinto o usufruto e ocorrer a consolidação. Então, se alguém esqueceu que tinha um usufruto ali e chamou no proprietário de proprietário pleno, cometeu um equívoco. Ele não tem essa disponibilidade, não tem essa qualidade de proprietário pleno para poder transmitir. Então veja que isso inviabiliza o registro por desrespeito a esse princípio. Perdão. E veja outra coisa a mais, a própria indisponibilidade. Doutor, mais algum exemplo aí que envolva esse princípio? Olha, se alguém tem uma indisponibilidade decretada, no mínimo temporariamente, ainda que ele titularize todos os direitos daquele imóvel, ele vai estar impedido de dispor. E aí a gente lembra daquele professor querido de direito civil que diz que o domínio, ou a propriedade, é o direito de usar, gozar e dispor. Quando tem uma indisponibilidade, você perde o quê? Um dos atributos, um dos direitos inerentes ao domínio. E com a falta desse direito, infelizmente, o que vai acontecer? Você não vai poder fazer. Vai ter que, digamos assim, resolver aquele problema. Vai ter que readquirir disponibilidade. Olha só mais um exemplo rapidinho sobre disponibilidade. Você pode... Veja só, é aula de princípios, sim, mas os exemplos são vários. Numa resposta, prova escrita, prova oral, você pode demonstrar um pouco a mais de conhecimento e aí fazer a diferença no impacto com o examinador. Outro exemplo, doutor, que falta de disponibilidade, imagine que um casal se divorciou e não fez a partilha de bens. Imagine então que uma pessoa faleceu, ali estão os herdeiros querendo vender o imóvel, mas eles não fizeram a partilha. Ora, quem divorciou não deixou de ser dono. Os herdeiros, pelo direito de Saizine, são os proprietários. Mas antes do registro da partilha, numa situação e noutra, pelo menos em regra, não vamos falar agora de exceção, numa situação e noutra, eles não têm a disponibilidade. É deles, sim, mas eles não podem vender, porque é preciso uma providência preliminar que restabeleça a disponibilidade.
que é o registro da partilha. Então, por isso que às vezes você vai ver exigência lá falando que tem que ter essa indisponibilidade, tem que fazer o registro da partilha antes. Não é só para o registrador ganhar um registro a mais, tem uma razão jurídica, ok? Outra coisa, a própria indisponibilidade, uma indisponibilidade decretada pela CENIB, não é? Ela impede que você venda a aliene, onere um determinado imóvel. E aí uma perguntinha que eu faço hoje e a resposta eu vou falar amanhã, mas eu posso também já falar agora. Pode um imóvel com indisponibilidade ser vendido? Pode ser feita a escritura de um imóvel com indisponibilidade? Pode. Pode. Só que tem que colocar na escritura o quê? A ciência de que há aquela indisponibilidade e a disposição, enfim, a consciência do adquirente de que ele não conseguirá registrar aquela escritura, aquela aquisição, antes de resolvida essa questão da indisponibilidade. Ele vai ter que baixar aquela indisponibilidade primeiro para fazer o registro em seguida. Então, não vai travar a circulação jurídica, os negócios. Essa indisponibilidade não dá para fazer. Dá, mas você vai ter que resolver aquele problema antes do registro. Mas que dá para fazer a escritura, sim, isso é possível. Nós vamos falar também amanhã. Então, indisponibilidade, ninguém pode transmitir mais direitos que tem, e mesmo que tenha todos os direitos, se tiver alguma circunstância jurídica que trave, que iniba essa transmissão, isso vai ter que ser respeitado. Então, é a questão da indisponibilidade, a questão da falta do registro da partilha, ou então uma penhora de natureza federal, ou ainda uma hipoteca cedular. Existem várias situações que retiram a disponibilidade da pessoa, ok? Divórcio que tem que partilhar antes, como regra, enfim. Às vezes tem situação que não é bem de indisponibilidade, mas falta de legitimidade. Então o imóvel é da pessoa, mas ela comprou solteira, só que ela se casou pela comunhão parcial, por exemplo, ou até pela separação obrigatória. Aí o que acontece para vender vai ter que ter a anuência do cônjuge. Pode-se ver aí, como dizem os doutrinadores, falta de legitimação, é bonito o nome, mas na prática vai ocorrer, ainda que reflexamente, uma indisponibilidade, porque ele não vai conseguir fazer alienação sem a anuência do cônjuge, ou eventualmente que essa anuência seja suprida pelo juiz. Ainda que não seja bem uma indisponibilidade, tem um efeito prático similar, ok? Meu Deus, eu só estou falando de princípios, mas olha, digo que é tão importante. Eu fui juiz tantos anos, não sabia princípio nenhum. Eu ouvia falar de um e outro, mas não sabia o que era, então a gente tem que saber. Vamos falar um pouquinho mais e se for o caso a gente vai avançar no horário, a aula fica gravada, quem tiver que sair, não sei o que. Eu lamento, tá tão bonito ver que tem várias pessoas aqui. Se alguém tiver que sair vai ser triste, mas vamos avançar, eu vou dar matéria. Princípio da unitariedade matricial. Bom, o que é isso? É rapidinho. Um imóvel, uma matrícula. Não podemos ter duas matrículas para um imóvel, não podemos ter dois imóveis numa matrícula. É um e outro, cara crachá, cara crachá. Isso aí se relaciona com qual princípio que a gente já falou? Eu diria que o princípio da especialidade objetiva. Tudo se relaciona. Se o imóvel está lá, obrigado, estão mandando uns coraçõezinhos, eu acho que a aula está sendo útil, fico agradecido. Então veja só, você tem lá um imóvel na abertura, o imóvel tá com 10 mil metros quadrados. Aí tem ato na matrícula e está lá averbado um certo desdobrozinho, um destaque qualquer. Vendeu 3 mil metros para fulano. Se tinha 10, vendeu 3, então tem 7. A matrícula não deve ser assim, né? Ela tem que estar adequada, tem que descrever o imóvel como ele é, e já lá na abertura, sem surpresas, sem ter que ler até o final. O certo seria essa matrícula ter sido encerrada e através da apuração do remanescente, o imóvel que sobrou de 7 mil metros ser descrito como tal, como 7 mil metros em outra matrícula. Se diz que essa matrícula que começa com 10 e termina com 7, tem essa, digamos assim, essa incoerência, é uma matrícula manca, né? Ela tem uma falha, tem um defeito, digamos assim. Mas voltando à questão aí
da unitariedade matricial, você não pode ter dois imóveis numa matrícula. A matrícula é 1827, um terreno de tantos metros quadrados e um terreno de não sei quantos metros. Não. Cada matrícula, um imóvel, e um imóvel corretamente descrito. E o mais complicado, eu diria que se tem dois imóveis numa matrícula, confesso que eu nunca vi isso, a gente vai pegar o quê? Vai encerrar essa matrícula criando duas, uma para cada imóvel. Bonito, né? Estou imaginando que os dois imóveis que indevidamente estão na mesma matrícula são do mesmo proprietário, não tem problema, é uma coisa simples de resolver. Mas e quando você tem duas matrículas para o mesmo imóvel? Você tem um grande problema? Eu vou te dizer, depende. Agora a coisa fica mais sofisticada. Eu vou falar bem baixinho. Eu me tornei registrador de imóveis sem dominar direito isso. O quê? Você não sabia que não precisa saber tudo para ter êxito num concurso? Ninguém sabe tudo. Ninguém, nem os examinadores. Eu falo brincando, se um examinador examinar o outro, todos se reprovam. É um modo de dizer, porque se um examina penal, outro examina civil, outro tributário, outro registros públicos, você acha que todos sabem tudo que o outro pergunta? Ao sorrisinho. Mas voltando. Então eu vou te contar agora uma coisa que eu tive que aprender depois. Aprender direito. Depois que eu entrei. Né? Até foi um colega que me ensinou. Né? Aliás, a gente aprende muito com os colegas. É grave o problema de você ter duas matrículas para o mesmo imóvel? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você tem duas matrículas para o mesmo imóvel, mas nas duas matrículas o imóvel é da mesma pessoa, você tem apenas o que a gente chama de uma filiação dominial, não é um problema grave. Porque a princípio, nossa, duas matrículas do mesmo imóvel, você já quer arrancar os cabelos, né? Fala, meu Deus, a casa caiu. Mas se são do mesmo proprietário, não vai ter problema. É um erro menor, apesar de aparentemente ser absurdo. E você vai então, digamos, encerrar a matrícula mais recente e eventualmente se tem coisas na matrícula mais recente que não ingressaram na matrícula mais antiga, você vai fazer o transporte. Estou imaginando que não vai haver nenhum conflito e que o que está aqui vai se encaixar aqui sem conflito, vai complementar, vai consolidar, digamos assim, a matrícula, as informações que estão lá. Não vai ter assim, conflito, encaixa assim. Beleza, você resolve isso você mesmo no cartório. Então, quando é que é um problema? Então agora a gente está indo além da unitariedade matricial. Talvez você já viu unitariedade matricial, mas não agora com essa informação adicional que o bobão aqui só aprendeu depois. Quando você tem duplicidade de filiação, filiação dominial, não estou falando de RCPN, duas matrículas, um imóvel só, mas em cada matrícula donos diferentes. Aí complicou, porque você como oficial não vai poder dizer, você não tem direito de vida ou morte, você é o proprietário e você não é. Isso aí quem tem que falar é o juiz. Você vai comunicar isso ao juiz, eu até diria, vai sugerir a ele que bloqueie as duas matrículas para onde está, não vamos aumentar o problema. E aí você vai levar, metaforicamente, olá Thomas Noche, bom, todo mundo sabe que o Thomas é meu filho de coração, obrigado pela audiência, querido, e foi meu grande parceiro, de estudos nessa caminhada, muito de onde eu estou hoje, uma boa parte eu devo a ele. Não fez nenhuma prova por mim, não, mas me apoiou muito nos estudos para ir bem nas provas, e a gente precisa às vezes disso, de um companheiro ou de vários companheiros nessa jornada, nessa caminhada. Coraçãozinho, hein, Thomas? Mas vamos lá, seguindo em frente. Temos muita história. Risos e lágrimas. Mas vamos lá. No caso,
até me perdi um pouco. Então, quando você tem, voltando, um imóvel com 2 matrículas e duplicidade de filiação, né? Ou seja, um dono e outro dono, tem que levar para o juiz, porque ele vai analisar, ele vai dizer, e um belo dia, depois que tiver um processo administrativo ou jurisdicional, enfim, uma decisão judicial, vai tempos depois falar, olha, registrador, naquele caso lá que o mesmo imóvel estava na matrícula 15, estava na matrícula 20, determino a você, após tudo que eu estudei aqui, que cancele, não é encerre. Encerrar o registrador pode fazer matrícula, cancelar só o juiz. O senhor cancele a matrícula 15 e o senhor toca para frente, mantém aí a matrícula 20. Aí o juiz resolve, só o juiz. Então olha só, como é duplicidade matricial, mas é uma coisa totalmente diferente. Você me permita, só para gravar isso em você, porque eu não sabia isso, nem